Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar em mais esta oportunidade. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse se inscrevendo, estivesse aí divulgando essas mensagens, compartilhando para grupo, para amigos, familiares, para que eles possam ser abençoados. Também convido você a não deixar de acionar o sininho, para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação. Deus te abençoe, Ele possa te dar graça e mais essa oportunidade, essa palavra que Deus colocou em nossos corações, que eu quero trazer para você. Eu quero estar falando sobre um assunto lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24, que nos conta aquela história daquela a parábola da grande ceia. E eu queria estar falando sobre um assunto paralelo a esse, que muitas vezes, irmãos, nós, consciente ou inconscientemente, às vezes nós damos algumas desculpas para algumas coisas em nossas vidas. A gente nota, às vezes as pessoas chegam, eu não pude fazer isso, pastor, não pude fazer aquilo, minha amada irmã, meu irmão. Mas lá no fundo nós sabemos que às vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Primeiro que a gente não engana a Deus, às vezes até engana a própria pessoa. Mas a gente não engana a Deus. E Deus sabe que aquilo é uma desculpa que a pessoa poderia ter feito. Um exemplo, irmão, de fatos parecidos, como esse, é o livro de Esther. Esther, quando o seu tio Mordecai, ou Mardoqueu, lhe manda ali uma mensagem, lhe pedindo ajuda, porque aquele homem maligno havia se levantado para poder destruir, aquele Ramã, para destruir a cidade, destruir o povo de Israel, acabar com toda a nação dos hebreus. E Mordecai, ele manda a Esther pedir ajuda a Esther para que ela entre na presença do rei e peça ajuda para que ele possa intervir em favor daquela nação. E Esther ali, de alguma forma, ela poderia ter feito mais, porque ela era uma rainha, ela sabia, porque a mulher sabe, ela sabia que o rei era apaixonado por ela. Tanto quando ela fez o pedido, o rei disse, me pede a metade do reino que eu te dou. Então ela conhecia o coração do rei. Ela poderia ter feito mais, mas pelo fato de ela estar onde ela estava, ela achava que ela ia ficar talvez isenta do grande castigo, da grande perseguição. E quando Mordecai refresca a sua memória, fala com ela e diz, talvez foi para esse momento em que Deus te colocou na posição que você está. Esther, num momento talvez de consciência ou inconscientemente, estava agindo ali de uma forma com a desculpa, talvez com um certo egoísmo, mas quando Mordecai desperta sua mente, ela cai em si e ela pede para eles orarem e jejuarem para ela, que ela ia entrar na presença do rei. Então eu queria trazer sobre esse assunto para os irmãos, que às vezes a gente dá algumas desculpas, de uma forma talvez consciente ou inconsciente. Eu queria estar meditando esse texto de Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24, que diz assim, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Peço-te que me desculpes. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha.
eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Que Deus te abençoe, que Ele te dê graça e te dê a vitória sobre a sua vida. Eu queria trazer como tema nessa mensagem o assunto: qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Às vezes nós damos aquelas desculpas para o líder, para o irmão, mas será que lá no fundo, irmão, nós estamos conseguindo convencer Deus com aquilo? Nós vemos o exemplo, isso vem coisa que vem da pré-histórica, da pré-história. Vê quando Adão e Eva eles caem em pecado, um começa a dar desculpa: não, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Então esses tipos de atitudes, elas estão enraizadas, irmãos, às vezes em nosso caráter. Às vezes a pessoa fala: uma desculpa não tem problema. Desculpa, isso são coisas do maligno, irmãos. Isso não pertence a um servo do Senhor. O maligno, às vezes a pessoa fala: dá uma pequena desculpa, não tem problema. Isso é coisa que o maligno, ele que usa isso. Desculpas, que são coisas que não são verdades, não são verídicas, são mentiras. Enquanto as pessoas poderiam se esforçar mais. Às vezes a gente dá aquelas desculpas, a gente vê pessoas aí, né, para não se aproximar de Deus, não se converterem. Quantas pessoas, irmãos, que pelo fato de não se converterem, para não se converterem, olha para um lado e começa a dar desculpa para não aceitar Jesus como Salvador. Eu não sou cristão porque eu vejo fulano fazer isso. E quantas pessoas, irmãos, você deve ter ouvido esse tipo de frase que diz assim: eu sou mais crente do que fulano. Irmãos, uma tremenda mentira. São desculpas para não se converter, para não ter um compromisso de santidade com Cristo. Muitas pessoas, irmãos, elas se acham jovens demais para se converterem. Jovem demais para pensar em Deus. É o que nós vemos, irmão, na juventude. É jovem demais para poder se converter. Outros se acham inteligentes demais para pensar em Deus. São muito intelectuais, muito científicos para poder pensar em Deus. Outros se acham felizes demais. Acha que a pessoa que se converte, a pessoa se converter, que ser uma pessoa infeliz, uma pessoa deprimida, uma pessoa cheia de problemas emocionais. Então, se uma pessoa ela tem um grau de felicidade, que não é a felicidade que o nosso Deus dá, mas é a felicidade que o mundo dá, e Deus não nos dá essa felicidade do mundo, Ele nos dá a felicidade que vem dele. Então, muitas pessoas que acham felicidade, a felicidade que elas têm, para poder, que elas são muito felizes, são felizes demais para poder pensar em Deus, são a felicidade ao nível que ela tem, talvez de ter uma estrutura boa financeira, talvez isso, claro que isso é muito bom, você ter uma família estruturada, você ter um bom círculo de amizade. Agora, a salvação vai muito além disso. A salvação vai além de você ser jovem demais, além de você ser inteligente demais, vai muito além de você ter essa felicidade em que você tem no mundo com todo o seu círculo de amizade. Talvez as pessoas não se aproximam de Deus porque estão desatentas demais, desatentas a seu círculo de amizade, a seus compromissos, a suas festividades, a seus encontros. E a pessoa ela vive dessa maneira, desatento demais para pensar em Deus. Outro ponto, as pessoas dizem que estão ocupadas demais. Ocupado demais para pensar em Deus. E nós vemos isso. A Bíblia nos dá exemplo disso, exemplo de Marta, é um grande exemplo. Claro que se você estudar a palavra, a Marta foi porque o fato dela se destacou muito no momento em que Cristo estava na sua casa. Em que Cristo estava ali para poder ensinar, orientar a ela, a sua irmã Maria, a seu irmão Lázaro. Mas Marta, ela se destaca por esse fato. Enquanto você estuda a Bíblia, você vê muitas pessoas que estavam ocupadas demais.
que se envolveram com as suas atividades diárias e deixaram de dar atenção àquilo que Deus ensinou, àquilo que Cristo ensinou. Mas já na Bíblia, no Novo Testamento, você estudar ele de uma forma mais esmiuçada, de mais atenciosa, você vai ver que muitas pessoas não deram atenção àquilo que Cristo havia falado. Exemplo daqueles discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, lá no livro de Lucas, capítulo 24, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para onde que eles foram? Abandonaram Jerusalém, estavam voltando para Emaús, uma cidade distante, 60 quilômetros, se não me engano, da cidade de Jerusalém, porque não atentaram àquilo que Cristo ensinou. Pedro desviou, os outros discípulos haviam abandonado as práticas da pregação da palavra, porque não atentaram, não conseguiram. Quando Cristo disse que ia ressuscitar o terceiro dia, muitos não guardaram aquilo, então não deram atenção. Então muitas pessoas vivem de uma maneira ocupadas com essas suas ocupações diárias e não são atentos àquilo que Cristo falou. Outros se acham velhos demais, pessoas idosas, já passaram de uma certa idade, já acham que não tem mais vigor para fazer a obra do Senhor, enquanto que não é um vigor físico, mas são referenciais de pessoas convertidas, referenciais de pessoas que sabem, que têm uma expressão no falar, que são firmes naquilo que falam, são convictos na sua salvação. Então outros agem assim, acham que são velhos demais para poder pensar em Deus, que já não precisam mais pensar em Deus. E outros já se acham que é tarde demais. Claro que para outros, se você colocar todos esses pontos, vai ser tarde demais para pensar em Deus, porque vai perder a vida, vai partir. Então tem muitos que já acham que já é tarde demais. Então esse texto que nos fala é muito interessante. E nós vemos que muitas são as desculpas, irmãos, que as pessoas dão para não procurar a Deus. Muitas são as desculpas que as pessoas dão para não procurar a Deus. O homem é um gênio, entende bem? A gente olha para a mentalidade humana, para a intelectualidade do homem e da mulher. A gente vê que são gênios. Eu encontro pessoas, muitas vezes no meu dia a dia, às vezes quando a gente vai para a casa de alguns amigos, pessoas inteligentíssimas demais, dentro das suas formaturas, das suas formações, inteligentíssimas, de faculdade, de ensinos, mas acerca de um conhecimento de Deus, são justamente pessoas ignorantes no conhecimento a Deus. Então nós vemos, irmãos, que muitas são essas desculpas que as pessoas dão para não procurar a Deus. E nós vemos que o homem é um gênio em qualquer atividade que se proponha. Essas pessoas, elas são pessoas que são gênios nas atividades que são propostas para eles, menos no assunto mais importante de sua vida: estar em boas relações com Deus. Quando se trata, irmãos, dos seus ensinos, usar as suas faculdades mentais, de usar aquilo que eles aprenderam num grande estudo, no seu dia a dia, são gênios, são pessoas fabulosas, têm aquelas famosas inteligências, aquelas famosas coisas que saem da sua memória, que são magníficos. Mas, irmãos, quando se trata do assunto de Deus, se torna a pessoa ignorante no conhecimento acerca da salvação, acerca de Cristo. Então nós vemos que não encontramos pelo nosso intelecto, nós não encontramos Deus pelo nosso intelecto, nós não encontramos Deus na ciência, numa faculdade, não, num livro,
Esse encontro com Deus, irmãos, é Ele que vem ao nosso encontro. Então você vê que, às vezes, muitas são essas desculpas que as pessoas usam. Muitos se fecham nas suas ciências, nos seus grandes conhecimentos, mas são pessoas que elas não conseguem se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo, porque o seu conhecimento impede isso desse conhecimento. Então, talvez a razão pela qual o homem ele procura, ou ele procure não pensar em Deus, seja porque quando ele enfrenta a realidade de Deus, tem que enfrentar-se também com a realidade de seus pecados. E isso lhe é muito incômodo. Muitas vezes acontece isso. De uma pessoa, o homem, a mulher, não procurar se encontrar com Deus, porque sabe que esse encontro com Deus vai ter que haver uma renúncia de pecado, vai ter que ter uma mudança de atitude, vai ter que ter uma mudança de comportamentos. Então muitas vezes as pessoas elas mudam, elas preferem não procurar a Deus, elas evitam encontrarem esse Deus por causa disso. Que quando vai ser muito incômodo, sabendo que seus pecados merecem o castigo divino e prefere evitar e fugir de Deus. Nós vemos a palavra de Deus, irmãos, no livro de Ezequiel. Ezequiel, ele diz o seguinte, Ezequiel capítulo 3, no versículo 4, ele disse, disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado. No capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Em algumas outras versões, irmãos, ele diz que era doce como mel, mas no final era amargo como fel. A palavra de Deus ela é maravilhosa demais, que de início ela nos traz um consolo, um conforto muito grande, ela levanta a nossa autoestima, ela nos fortalece, e a Bíblia ela é cheia de versículos, irmãos, vamos colocar assim, entre aspas, de autoajudas. Exemplo disso, nós temos aí a famosa caixinha da promessa. Só tem promessa de coisa boa, só versículos bons. Então, quando eu olho para esse lado, a Bíblia de início ela é um livro que ela é doce como mel. Mas quando eu olho para ela, para meio de ela me transformar, de me libertar, a meio de salvação, ela entra, quando eu começo a comer essa palavra, no fim, irmãos, ela se torna amarga como o fel, porque ela entra em atrito com tudo aquilo de ruim que está dentro de mim, que tem que ser jogado para fora, porque dentro de mim, o meu coração se torna a habitação do Senhor. E Deus não tem como habitar, irmãos, em lugar ruim. Tem que ser limpo pela sua palavra. Então é isso que diz essa parte dessa mensagem. Quando o homem ele enfrenta a realidade de Deus, tem que enfrentar-se a si também com a realidade de seus pecados. E isto é muito incômodo, sabendo que seus pecados merecem o castigo divino e prefere o quê? Evitar e fugir de Deus, porque sabe que vai entrar em contrito. Sabe que vai entrar em contrito. No entanto, você vê que Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que em vez de mandar castigar o mundo que o ignora e desobedece, o que Deus fez? Enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para mostrar quão grande é seu amor por nós. Deus ele é um Deus tão bom, por isso nós vivemos nessa época da graça, é chamada a época da oportunidade. Quando você olha para a carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 2,
Apóstolo Paulo, ele usa essa palavra, aquele versículo 2, este é o ano aceitável, esse é o tempo da salvação, ou algumas versões, esse é o tempo da oportunidade. E Deus tem nos dado essa oportunidade, e Deus está te dando essa oportunidade, para que haja uma conversão genuína, para que haja uma mudança genuína de vida, para que retorne para os caminhos do Senhor, ou para que o aceite como Salvador da sua alma. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele deu sua vida na cruz para conseguir para nós um perdão completo. Ele não trouxe um perdão pela metade, mas um perdão completo que ele nos fala. E a aceitação de Deus a cada um que recebe Jesus como o seu Salvador. O texto que nós lemos de Lucas capítulo 14, em que aquele dono daquela casa preparou toda uma ceia, as bodas, e mandou convidar os convidados especiais, e eles não foram. Cada um teve uma desculpa. Um disse que havia comprado um terreno. Desculpa. Onde é que alguém compra um terreno e não vai ver aquele terreno primeiro? Outro disse que havia comprado uma junta de boi e precisava experimentar. Quem é que vai comprar uma junta de boi como no passado e sem primeiro avaliar a situação daquela junta de boi? Outro disse que tinha se casado e não poderia ir quando o casamento era algo que era preparado várias e várias semanas antes para preparar a festividade. Não era de uma hora para outra. Então tudo desculpas. Muitas vezes pessoas dão essas desculpas para não se aproximarem de Deus. Então eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, não espere mais, entende bem? Não espere mais. Aproveite a oferta bondosa do Senhor. Aproveite essa oferta bondosa. Ele dá vida eterna a quem confia em Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Nos fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. A palavra aqui crê não é ter fé simplesmente para que é curado, não, crê para a salvação da vida eterna. A palavra de Deus adverte você. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Quando as pessoas tentaram a Deus lá em Meribá. E muitas pessoas estão tentando Deus hoje, irmãos, nesse século 21, nesse ano de 2020, estão tentando Deus. Estão endurecendo seus corações. Abra teu coração para Cristo. Abra teu coração para a salvação da sua alma. Entende bem uma coisa? Seu destino eterno é um assunto importante demais. Para protelar, quer dizer o quê? Para deixar para mais tarde, para adiar, para retardar o assunto. Seu destino eterno é um assunto importante demais para você estar aí adiando, para deixar para mais tarde. Como diz no início, é muito jovem, é muito inteligente, ou quem sabe já passou da idade. Não. É muito importante isso. Você pensar nisso agora. Se Cristo voltar, se Cristo te chamar, para onde você vai? Então deixe as suas desculpas e decida-se agora mesmo para o Senhor Jesus, antes que seja tarde demais. Deixe as suas desculpas, meu querido, minha querida irmã. Faça isso hoje, em nome de Jesus. Deixe de dar desculpas. Deixe de estar olhando para os outros, de estar olhando para o homem. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus dá uma ordenança, dizendo assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Olha essa palavra.
Olha a palavra que Cristo, não foi os discípulos, não foi nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum líder de denominação que disse, não. Não foi nenhum acréscimo na Bíblia, mas é a palavra de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Enquanto nós não aceitamos Jesus como Salvador, nós somos criaturas dele. Mas quando o aceitamos, passamos a ser filhos de Deus, filhos adotados em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, ele fala que ele veio para o que era seus, mas os seus não reconheceram. Mas a todo aquele que o reconheceram e creram, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Você lê isso no livro de João, capítulo 1, se não me engano, versículo 12. Nos dá essa palavra em nossos corações. Então reconheça Cristo hoje na sua vida. Reconheça que há uma necessidade de salvação para a sua vida. Que você precisa ter realmente essa vida firmada em Cristo Jesus. Não fica aí olhando para o homem, olhando para erros de líderes, de bispos, de pastores, de apóstolos. Porque é isso que o diabo está querendo. Que você comece a olhar para esses falsificadores do Evangelho, falsificadores da verdade, mentirosos, gananciosos, e você não encontra a salvação da tua alma. É isso que o diabo quer, porque ele sabe que esse já pertence a ele. Esses que ficam aí nessas mentiras, nessas falcatruas, nessas palavras mentirosas, com essas atitudes profanas, e um cristianismo mentiroso, para poder estar, e essas pessoas todas em volta, lhe dando aqueles confortos que eles querem. É isso que eles querem. Aí quando você olha para isso, e você fala, ser crente dessa maneira, prefiro ser como eu sou, mas aí você não tem salvação, meu querido, minha querida. Você vai continuar assim. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer para você que você vai chegar lá no reino da glória, e lá você não vai poder dar desculpa e falar assim, ah, Jesus, eu olhei para aquele apóstolo, para aquele bispo, aquele pastor, aquela apóstola que estava fazendo aquele tipo de atitude, e eu não aceitei porque eu não quis ir para o cristão, porque eu achei que ele estava agindo errado. A salvação é individual, meu querido, minha querida irmã. Eles vão dar conta do que eles estão fazendo. Cuide da tua salvação. Cuide de você. Aceita Jesus como Salvador. E eles vão dar conta do que eles estão fazendo. Aceita Jesus hoje como Salvador da tua alma. Creia que Ele vai te dar a vida eterna. Então não dê desculpa. Não olhe para um homem, não olhe para um lado e para o outro. E Deus vai te abençoar e vai te fortalecer. Deus te abençoe. Que Deus te dê a vitória, te dê realmente essa certeza de estar na presença dEle, de ou voltar para os caminhos dEle, ou aceitá-lo como o Salvador da sua alma. Soberano Deus, te agradeço por essa palavra santa, essa palavra bendita, essa palavra eficaz, essa palavra, meu Deus, que muitas vezes ela nos confronta, meu Deus, com a realidade que ela tem em si, e nos leva a nós a avaliarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, ó Deus. E eu te agradeço, ó Pai Celestial, que é ela que nos conduz por veredas justas, é ela que nos conduz até o teu trono de graça. Eu quero pedir que agora ela possa ter esse efeito no coração desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, e conduzi-los, ó Pai Celestial, a veredas justas, ao caminho, ó Pai, da verdade. Tu és a verdade, meu Deus eterno, e eu te peço que essa palavra, meu Deus, essa mensagem possa conduzir agora esse irmão, meu Deus, até a tua presença, e eles retornarem, meu Deus eterno, para os seus ministérios, retornarem para a tua presença, meu Deus, se eles não estão afastados, mas se aquele que não te aceitar ainda como Salvador, possa te aceitar agora como Salvador de suas almas, ó Deus. Eu quero entregar cada um em tuas mãos, abençoar agora a sua mente, seu coração, a sua vida espiritual, e apagar toda a dor, repreender toda enfermidade na alma, toda calúnia, toda mentira, toda confusão de mente, meu Deus, que eles possam olhar para ti. Eu oro, os abençoo e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória, e volte para Jesus.
e aceite Ele como Salvador da sua alma, em nome de Jesus.